sejam bem-vindos a mais um Piauí em Cidade, chegando agora no nosso 16º episódio, Piauí em Cidade, que eu sempre peço a sua inscrição, é muito importante que você participe do nosso podcast Piauí em Cidade, inscrevendo-se no YouTube e em todas as plataformas de áudio. É muito importante para nós que você faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, muito obrigado. Compartilha não só esse episódio, como todos os episódios que já estão disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Também quero, como eu sempre faço, explicar o que é o Piauí em Cidade, qual é a ideia desse nosso podcast. Piauí em Cidade exalta piauienses, filhos da terra, ou não piauienses, que cresceram aqui no Piauí, no nosso estado, e que fizeram com que outras pessoas se inspirassem, que chegaram a um certo tempo da sua carreira no sucesso. Pessoas que chegaram lá. Essa é a ideia do Piauí em Cidade. E aqui ao meu lado tem uma pessoa que representa muito essa piauiensidade, que é Jax, que é um grande amigo, ele é palestrante. Eu vou falar um pouco da carreira dele, quero apenas, nesse início, dar as boas-vindas. Bem-vindo, Jax. Eu que agradeço mais uma vez, Alisson, uma satisfação enorme estar aqui. E esse convite me deixou muito honrado, né? Porque eu amo o estado do Piauí, nascido e criado aqui, então fico extremamente feliz para falar um pouco mais da minha carreira, falar um pouco mais sobre a trajetória profissional e estar aqui com você também, que é um grande amigo, grande Perfeito, parceiro. Jax. Eu tenho que apresentar um pouco da sua carreira, né? Talvez não dê muito para colocar tudo, não, mas a minha pesquinha aqui vai me ajudar. Tá ótimo. Currículo desse cara, Jefferson Xavier, idade 4.6, completado agora 4.6. recentemente, dia Não 1º de outubro. tem vergonha de falar da idade, não, De né? forma alguma. Natural de Teresina. Usa o Jax por ser as iniciais do seu nome, Jefferson Xavier. Isso. Professor formado em contabilidade, informática, artes plásticas, né? Também. Marketing e gestão, vamos já falar disso, e gestão de pessoas, que é a grande paixão do Jax, né? É Isso. lidar com gente, lidar com Uhum. pessoas. Atua ajudando pessoas a superarem o medo de falar em público e a melhorarem a sua autoestima. É coautor de 2 livros, Líderes em Ação e Liberte Seu Poder. Está atualmente escrevendo o 3º, Isso, correto? exatamente. Que se chamará Comunicação, o O X X da da questão. questão. Uhum. Que currículo, hein? Quero iniciar já tratando, inclusive, disso, Jax, que você fala sobre... Porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Nosso podcast. Eu queria que você falasse sobre esse início, né? Você que, como eu coloquei aqui um pouco o teu currículo, que lida com pessoas, com essa questão da autoestima, que profere palestras. Queria que você falasse sobre o início. Como é que tudo começou? Qual a dificuldade que o Jax passou lá atrás para hoje estar num patamar muito melhor da sua vida, Tá da certo, sua tá certo. carreira? Muita gente até pergunta, rapaz, não faz outra coisa na vida não, porque tem um currículo desse que estuda, realmente é porque eu sempre fui muito focado nos estudos. Mas lá atrás, nem sempre foi muito fácil. Todo mundo acha que as pessoas têm a mania de sempre observar só o que elas conseguem ver nas redes sociais, o que elas conseguem ver no dia a dia, mas elas nunca imaginam o que acontece nos bastidores, o que a gente passou lá atrás, né? Você sabe muito bem disso também, né, com relação ao que nós passamos para poder conseguir alcançar o que nós temos hoje. E nem todo mundo tem esse conhecimento. Eu comecei há quase 3 décadas na área profissional, trabalhando em bancos, atuei 4 anos em bancos, mas não me identifiquei porque eu atuei em bancos por conta dos meus cursos de contabilidade e informática. Em banco era o quê? Era Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não, mas era qual área, assim? Eu era estagiário, porque eu comecei como estagiário, então Sim. eu já cito como experiência Uhum. profissional, então foram esses 4 anos. Mas eu me identifiquei de fato, porque eu imaginava que um dia eu fosse ser só bancário, trabalhar só em banco. Entendi. Mas essa experiência por ter passado em banco, fez com que eu não é a área que eu quero desenvolver, não é que eu quero dar prosseguimento. E em Isso tu 97 tinha quantos anos, mais ou menos? comecei com 16, bem 16 jovem, anos. 16 anos. E aí com 20, que foi em 97, eu já comecei a atuar como professor. Então faz 25 anos que eu me identifiquei realmente na sala de aula, só que na época eu fazia artes, né? Eu fiz artes na Federal e atuei 8 anos nessa área de artes, ensinando história da arte nas escolas, estadual, municipal, escola privada, passei por várias escolas aqui em Teresina. E depois fui fazer marketing. E aí me identifiquei, marketing, gestão de pessoa, comunicação, que foram as outras áreas dos outros cursos que eu fiz, que realmente, opa, é aqui que eu quero ficar. E foi onde eu parei, no sentido de que, opa, me localizei, me situei. E de 2001 para cá, realmente eu já trabalho com a parte da comunicação, ajudando aí pessoas a se desenvolver mais com relação à boa comunicação, porque eu percebi que esse foi um medo que eu senti quando eu fui dar minha primeira palestra, em 1999,
fui convidado para um grupo de jovens para falar sobre o jovem do novo milênio, como seria o jovem dos anos 2000, isso foi em 99. E eu me saí muito mal, porque eu não tinha técnica e nem tinha muito conteúdo, porque não existia internet, você não tinha onde pesquisar na época, né, no finalzinho dos anos 90. Então, o que eu consegui de informações foi muito reduzido, as informações foram reduzidas. E na hora da apresentação, realmente eu não estava tão preparado tecnicamente, nem por conteúdo, e nem psicologicamente. E aí eu percebi, por mais que eu já fosse professor, você tem que saber a diferença. Dar aula é diferente de dar uma palestra. E a minha palestra não foi boa, eu tenho consciência disso, por mais que o pessoal lá da igreja que assim, não, você foi bem. É isso que eu ia perguntar, mas quem que disse que foi ruim? Não, As pessoas com porque autocrítica. eu fiquei extremamente nervoso, as Uhum. pernas bambas, deu um batimento cardíaco, eu fiquei com muita vontade de fugir, de correr, porque eu estava com aquela ansiedade Uhum. muito grande. E aí eu saí dali mal e eu falei, não, agora eu não faço mais isso nunca mais na vida, desde que eu não aprenda, que eu aprenda de fato como fazer. Aí comecei a fazer curso de oratória, Senac, Sebrae, Senai, onde tinha curso eu fazia. E em 2001 que eu descobri programação neurolinguística. Então eu Uhum. passei de 99 a 2001 estudando como fazer palestras, como se apresentar em público, para em 2001 realmente eu começar nessa área. E aí eu comecei a ensinar pessoas, que eram os meus colegas lá do grupo de Uhum. jovens, a se comunicarem melhor, através das técnicas que eu aprendi nesses 2 anos, de 99 a 2001. E foi muito interessante porque quando eu me identifiquei, os jovens que participavam já falavam para os pais, aí pais que tinham empresa já falavam para os colaboradores, Sim. e daí não parei mais. De 2001 para cá já faz 21 anos que eu estou nessa área aí da comunicação. Mas assim, Jax, foi interessante você ter colocado alguns pontos aí, mas lá Uhum. atrás, quando tudo se iniciou na sua carreira, inclusive estagiando em Sim. bancos, né? Aham. Qual era uma dificuldade que você tinha? Eu não sei se talvez financeira ou de chegar nas pessoas. O que que o Jax vai fazer quando tiver você tinha 16, né? Você É, falou. 16 anos. Perto dos 18 anos. Você pensava nisso? O mais interessante, que eu até falo hoje para os jovens, em palestras, em eventos, é que muitas vezes os jovens não têm aí uma decisão certa do Uhum, que ele quer. Por isso que muitas vezes tem jovens que começam a fazer um curso e já passam para outro. Não, me identifiquei com medicina, vou fazer arquitetura, que uhum, é totalmente diferente, né? Eu vou fazer engenharia, que é outra coisa totalmente diferente. Ou seja, o que eu oriento, que aconteceu comigo, que eu vejo que acontece com muitos jovens, é uma falta de orientação para um caminho de uhum. profissional que você vai ter, daquilo que você é muito bom. Porque eu passei pelas artes, contabilidade, informática, comunicação, gestão de pessoa, para eu poder me encontrar. Sim. Então é muito interessante que essas pessoas, jovens principalmente, eles tenham um norte, né? uma avaliação para saber o que realmente Uhum, eles gostam de fazer. Porque não é interessante que acontecia, como aconteceu no passado comigo, você tem que seguir a carreira do seu pai, você tem que seguir a carreira dos seus tios, uhum, que foi o que aconteceu na minha família. E não é assim que tem que ser. Você tem que ser aquilo que você gosta de fazer, tem que fazer, na verdade, aquilo que você sente prazer e que você tem aptidão para aquilo ali. uhum, Então, as minhas dificuldades foram essas, de escolhas. Eu era também um pouco mais introvertido, eu não tinha uma comunicação tão mais simplificada como eu uhum, tenho hoje com relação ao que eu faço, não é? Eu era um pouco mais reservado com relação a isso, por mais que eu falasse e tudo mais, uhum. mas eu não tinha técnicas, eu não tinha tantos conhecimentos com relação ao que deve ser feito e ao que não deve ser feito, que é exatamente o que eu ensino hoje nas mentorias, nos cursos, porque quando você vai fazer uma palestra, dar uma aula como professor, além do conteúdo, é importante que você tenha a didática, que você tenha a metodologia, que Sim. você saiba passar o conteúdo da melhor forma possível, para que seja mais assimilado pelos alunos, pelo público. E eu não tinha isso no início lá da minha carreira, então eu tive que buscar. Então eu fui buscando isso aí, galgando através de cursos, através de Uhum. treinamentos, investindo tudo isso, Mas em livros também, e para poder aprender. uma pergunta é assim, de onde é que surgiu essa aptidão de querer dar palestras, aprender, ter essa questão dominar a comunicação para passar para outras pessoas? Depois dessa palestra que eu ministrei lá para o Uhum. grupo de jovens na Certo. igreja, um grupo chamado EJC, eu acho que muita gente deve conhecer. E aí, depois que eu fiz, Mas foi um convite que te fizeram, não é? foi o convite Aham. que me fizeram, porque eu já fazia parte do grupo, né, do Certo. grupo de jovens. Uhum. Mas eles falaram: não, o Jackson, ele tem condições, ele vai ministrar essa palestra aí Tá, que é muito eu boa. vou ficar te interrompendo, te perguntando Sim, para gente. tranquilo. Porque esse início é importante para as Aham, pessoas que estão acompanhando a gente com certeza. até se identificarem, né? Porque tem gente que Isso, passa por dificuldades, né? isso, E exatamente. assim, eu tô querendo entender o seguinte: você foi dar essa palestra, você se sentiu Uhum, mal, né? Apesar das aham, pessoas terem dito, não foi tão ruim.
E como é que as pessoas te colocam? Não, eu coloco o Jax. Por quê? Porque você disse que era introvertido. Isso, Mas ao mesmo tempo eles queriam que você fizesse. mas existe uma diferença que é até interessante eu salientar aqui, que por mais que você às vezes seja um pouco mais reservado, você tem condições, até pessoas tímidas, de fazer uma boa leitura, de se apresentar bem, desde que ele busque esse desenvolvimento e tem que se permitir. Então eu me permitia. Por mais que eu tivesse um pouco mais ali calado e tudo mais, mas eu sempre fui de estar um pouco mais na liderança, por mais que fosse ali um pouco mais introvertido, mas eu gostava também de falar alguma coisa. Entendi. Então, quando eu falava, as pessoas, não, você fala bem, então você já é professor, então você vai conseguir dar essa palestra tranquilo, embora eu nunca tivesse feito nenhuma na minha vida. E depois dessa primeira que não foi legal, eu falei, não, eu achei interessante a experiência, mas para que eu faça mais palestra, eu trabalho com isso, eu preciso me preparar. Que é aí onde entra a questão do treino, da técnica, do preparo, que eu falo para muitos alunos. Não adianta, eu já sei um assunto, já vou começar a dar palestra, já vou ser professor. Não, calma. Você tem que preparar. Tudo tem que ser plantado as sementes, você tem que esperar a árvore crescer para poder receber os frutos, né, dar os frutos. E aí o que acontece? Quando eu descobri que eu não fui muito bem, eu comecei a fazer cursos, descobri a programação neurolinguística, que foi a PNL, e aí eu comecei a trabalhar. Então eu posso trabalhar meus comportamentos, eu posso trabalhar as minhas atitudes, o que eu vou falar, aí com o conteúdo vai ficar muito mais fácil. E aí, a partir do momento que eu comecei a dominar essas técnicas, ficou tudo muito mais fácil. E aí, então, a partir de 2001, tudo ficou bem mais tranquilo para que eu pudesse. Tu tinha quantos anos aí? Já tinha uns 18? Em 99 eu já estava com 22 para 23 anos. Mas aí você viu que, poxa, aqui que eu quero seguir carreira, né? Exatamente, Foi aqui que eu descobri, quando eu comecei a fazer as palestras, eu descobri que eu poderia trabalhar com a autoestima das pessoas, com a motivação, com a comunicação. E aí começou depois a trabalhar, comecei a trabalhar também com outras áreas, atendimento ao cliente, vendas, né? Comecei a atuar no Sebrae, foi quando eu entrei no Sebrae, Senac. E aí eu falei, não, realmente é isso que eu quero, porque ajudar pessoas, para que essas pessoas ajudem outras pessoas, ou a atender melhor, ou a se comunicar melhor, a se relacionar melhor, a vender mais. Aí sim eu realmente descobri, é aqui que eu quero. Jax, dentro desse início, dessa carreira que você hoje segue, né? Não só como professor, como palestrante, mas de tudo que você fez, você sentiu... o que você pode relatar, na verdade, para a gente com relação a alguma dificuldade? Por exemplo, tem gente que passa por uma questão como essa, por ser piauiense, por vir de uma família, acredito eu, humilde. Sofreu algum tipo de preconceito? Olha, aconteceu algo bem interessante que foi no sul do país. Eu fui dar minha primeira palestra no sul. E aí, quando eu cheguei lá... No sul, especificamente que estado? No Paraná. Pronto, continua. E em Curitiba. E aí, quando eu cheguei lá em Curitiba, eu fui recepcionado por algumas pessoas que começaram a zombar. Não cheguei a morar, não. Só fui dar palestra mesmo. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui recepcionado por algumas pessoas que falaram, vem do Piauí, veio de jumento. E aí, eu levei na brincadeira, claro. Lógico, né? Porque tive que levar. Mas a gente piada altamente preconceituosa. Muito preconceituosa. Porque aí eles começaram a falar piada, lá. Né? Tem muito jumento lá, tem muito porquinho no meio da rua, umas coisas. Eu falei, vocês não. Na época já tinha internet, né? Vocês nunca entraram na internet, vocês nunca viram nada a respeito do Piauí. Não, a gente vê lá, muita seca, muita. Eu falei, vocês só vê isso aí? Lá tem praias. Eu começava a falar, né, das belezas daqui, do Delta das Américas, falava da Serra da Capivara, para mostrar para eles que nós também temos riquezas naturais, temos riquezas. Aí falava as grandes riquezas também de pessoas como o João Cláudio, né, como o Torquato Neto, né, o Torquato Neto, dentre outros. Enfim, aí eles começaram a ver de uma outra forma. E o mais interessante, só mudava essa questão estigmatizada depois que eu começava a ministrar o curso, a palestra, falar, rapaz, esse cabo da peste lá do Piauí é alguma coisa. Mas é incrível, por conta dessa visão de algumas pessoas, não são todas, lógico, né? Mas o mais incrível também, Alisson, não me esqueça, teve uma palestra que eu assisti aqui, já que você tocou nesse assunto, e eu estava na palestra, ninguém me contou, eu estava lá, num grande evento que teve aqui. A pessoa disse que quando o avião estava chegando, ela ficou admirada porque aqui tinha prédios. Aí eu falei, eu não acredito. O palestrante, eu falei, eu não acredito que o palestrante está falando isso. Eu estava sentado ali, ele falando sobre isso. E ele falou, nossa, eu nunca imaginei que Teresina tivesse tantos prédios. E quando eu cheguei aqui, fiquei espantado com o calor, que aqui é um calor que é infernal. Aqui, como vocês vivem, que aqui parece um inferno. Aí outra
termo que não deveria ter sido utilizado. Aí onde eu falo também para muitos alunos meus, cuidado com o que você vai falar. Se você quer criar uma conexão com o teu público, como que você vai chegar falando mal da cidade, da terra da pessoa, vai comparar a tua cidade com o inferno, que é algo totalmente sem noção. Sim. E outra coisa que ele falou, nossa, e aqui tem muito, além dos prédios que ele citou, que é uma coisa mais boba que eu achei da apresentação inicial, foi ele ter falado que ficou admirado com os restaurantes. Tinha grandes restaurantes aqui. Aí eu falei, mas eu dei vontade de parar. Rapaz, você nunca entrou no Google, isso não tem tanto tempo assim. Rapaz, Vocês se levantaram não para ir embora não dessa palestra? Algumas pessoas levantaram. Rapaz, algumas pessoas levantaram. Eu ganhou dinheiro para isso. E o pior é isso. O que mais me revolta, Alisson, é exatamente isso. Muitos palestrantes vêm para cá, nem o nome Piauí sabem falar. Verdade. Eu escuto muito Piauí, aqui no Piauí, nem o nome Piauí. Verdade. Não buscam alguma referência com relação ao estado, ao local. São poucos que eu vejo que gostam de criar uma conexão, um rapport, que a gente chama na PNL, que é a conexão, a sintonia. Como é que é o nome? Rapport. Rapport é uma ferramenta de PNL onde você vai criar uma sintonia. Por exemplo, antes aqui de começar o nosso papo, nós começamos a falar sobre Flamengo, sobre time, e isso é rapport. Flamengo campeão, viu, Flamengo gente? Campeão. Então, tivemos algo em comum. O que a gente encontra em comum cria uma sintonia, que a gente começa a trocar ideias sobre aquele assunto. Da mesma maneira, você quer criar uma sintonia com o teu público, é um público que você nunca viu, o que você vai buscar? Busque pesquisar sobre o estado do Piauí, por que tem esse nome, qual é a origem, né? Para você, a bebida, vai falar lá da cajuína, então fale da cajuína. Se você não gostou da cajuína, não fale. Omita essa informação, porque também já aconteceu isso, de uma palestrante começar o evento, falou, como é que vocês conseguem tomar uma bebida tão ruim como essa? Rapaz, eu vou te contar, ela não era daqui. Palestrante ainda bem eu gosto de assistir, porque eu sempre gosto eu como trabalho na área, eu ajudo pessoas a dar palestras, então eu gosto de observar os que se saem bem e os que deixam a desejar por conta desses comentários que são terríveis, principalmente com relação ao nosso Piauí. Então, esse primeiro passo, não saber o nome do Piauí, não saber nada sobre o estado, não saber curiosidades para que crie uma sintonia, isso é terrível. Então, não cria uma sintonia boa, não cria uma conexão. E se você vai para qualquer local, você tem que pesquisar, você tem que buscar essa sintonia. E o nosso estado ele é riquíssimo. A pessoa que vem para cá de outros lugares, quem está nos assistindo agora, eles têm que saber que o Piauí tem muitas riquezas. E os nossos conterrâneos aqui do Piauí, eles têm que buscar se valorizar cada vez mais. Tem que buscar reconhecer que nós temos, lógico, o nosso calor humano, mas por conta disso nós temos a melhor energia solar, nós temos os ventos que trazem aí a energia, né, eólica, nós temos aí muitas informações com relação aos nossos rios para passar, um único capital com 2 rios, né, que banham a nossa capital, das nossas belezas do artesanato, falar dos nossos grandes artesãos, dos grandes pintores, grandes artistas, cantores. Nós temos que aprender a valorizar o nosso estado, sem contar as belezas naturais que temos no litoral. Acabei de chegar no litoral, que é fantástico, sensacional, para mim um dos lugares mais lindos, por mais que seja o menor do Brasil em extensão, mas é lindo, maravilhoso, tanto é que muitos europeus passam temporadas lá no nosso litoral, de Barra Grande, Macapá, né, por conta dos campeonatos de kitesurf, e a gente tem que lembrar que nós temos aí o Delta das Américas, temos a Serra da Capivara, que tem, assim, belezas inigualáveis. Então, assim, nós temos que buscar valorizar o que nós temos de bom. Riquezas pessoais, naturais, minerais, a Opala de Pedro II, que é importantíssimo. Falar para essas pessoas que não conhecem ainda o nosso estado, as nossas riquezas, para mostrar que nós temos muito a acrescentar ao país, né? Perfeito. Principalmente agora que fizemos 200 anos. Exatamente, bacana. É bom, eu quero continuar com esse assunto, Jackson, especificamente sobre o Piauí, até porque nós estamos no mês de outubro, que é o do aniversário do Piauí, mas antes eu quero te presentear com essa canequinha aqui, que é de um parceiro nosso. Pode abrir aí, que você vai colocar a cajuína, enquanto eu vou falar aqui dos nossos parceiros. Esse presente aí foi dado aí pelo Onda Geek, @OndaGeek, sigam. É do Grande Francisco, é um empreendedor, é um cara batalhador. Show de bola. Ele faz umas canequinhas aí que é muito boa, um material muito bom, de qualidade, tá certo? Show de bola. Então, o Onda Geek é um dos nossos parceiros. E aí eu quero falar dos outros parceiros do 86, enquanto você vai se servindo aí com a cajuína.
piauiense. Muito bom. E não tem igual. É verdade. Não critique não, nossa cajuína. Tá pro mesmo jeito da Coca-Cola lá pros americanos. A dica X é essa. Você vai para um local. Se você não gostou, omita, deixa para lá. Não fale coisas boas, mas não vá falar negatividade, Isso. não. Quero aí falar dos nossos parceiros, a Pulse Propaganda, você que está precisando aí de um material de vídeo, de áudio, de cuidar das suas redes sociais, a Pulse Propaganda é nosso parceiro do podcast Piauí em Cidade, pode contar com o Rafael e o Paulinho aí, entre em contato, o WhatsApp dele está na tela, para que você faça e contate esse trabalho junto à Pulse Propaganda, tá certo? Um outro parceiro nosso é a Resolvo Engenharia. Aí o JN, você pode procurar pelo engenheiro, você quer fazer uma obra na sua casa, quer fazer uma obra na sua empresa, no seu quintal, na sua área de lazer, enfim. Ele está à disposição, tem uma equipe preparada para fazer esse trabalho de engenharia, de topografia, aonde você queira que seja contratado, tá certo? E um outro parceiro nosso, ele pergunta o seguinte, Jax, você está bem acomodado, tá bem confortável? Sim, tranquilo, super. Isso é porque você está sentado em uma das melhores cadeiras do mundo. Cadeiras Argo Teresina, tá certo? Um outro grande parceiro aqui do podcast Piauí em Cidade, tá certo? Show de bola. Esses nossos parceiros, quem quiser fazer parte dessa parceria junto com o nosso podcast Piauí em Cidade, entre em contato agora que a gente está à disposição 869-8184-5253, tá certo? Esse é o WhatsApp, entre em contato que você vai ser mais um parceiro aqui do nosso podcast, tá certo? Jax, quero continuar falando sobre esse assunto, né? Sobre essas críticas ao Piauí. Primeiro que esses palestrantes aí, não vou nem pedir para você falar o nome, não. E nem vou, deixa para porque lá. eu já evitar mais polêmicas. Já criei o ranço da partir de agora, né? Não. Mas, é interessante você ter colocado, até porque quando eu fiz o convite para você, para participar desse nosso episódio do Piauí em Cidade nesse mês de outubro, a gente sempre traz 2 convidados, né? Sério. E eu fiquei estudando pessoas que possam falar sobre o Piauí nesse mês do Dia do Piauí, né, que foi comemorado no dia 19 de outubro. E assim, você trabalha, né, nas suas palestras, fala muito sobre autoestima, né, para incentivar as pessoas, como você já, nesse pouco tempo aqui de podcast, você já falou. E existem piauienses que têm uma baixa autoestima, né? Elas parecem que têm vergonha das coisas daqui. Já trouxe aqui o Silvio Leite, o Freitas Neto, e eles falaram um pouco sobre isso. Eu achei interessante. O Silvio Leite falou o seguinte, olha, o maranhense tem orgulho do arroz de cuchá, acho que esse aqui é o nome. Isso. E aqui no Piauí as pessoas têm vergonha da panelada, da buchada. Os pratos típicos que tem aqui, a pessoa não sai, tudo bem, pode até não gostar, mas ela fala mal, né? Aí vai a cultura que existe no Piauí. O próprio Lázaro do Piauí falou que tinha gente que tira o nome do Piauí, coloca só Lázaro para ser mais famoso. Ele disse, não, Lázaro do Piauí. Então, assim, existe uma baixa autoestima de muitos piauienses. E aí eu te pergunto, né, dentro dessa questão de valorizar o que a gente tem, você já falou aqui das nossas praias, foi pro litoral, tem Serra da Capivara. O que falta para o piauiense entender que, poxa, nós temos sim coisas bacanas de se falar, de se elogiar? É a questão de se valorizar mais mesmo e buscar sempre essas referências antes de abrir a boca para falar de negatividade sobre o nosso estado. Logicamente, nós moramos num estado que tem uma temperatura elevada, né? Nós estamos aí exatamente no BR-Obró, passando pelo BR-Obró, que a temperatura chega a quase 40 graus ou mais às vezes. Sensação térmica a sensação de 50. térmica bem alta. Mas é isso que geralmente as pessoas querem lembrar. Porque é um lugar muito quente. Porque é um lugar que não é legal para se viver. Sim. Porque as pessoas isso e aquilo. Por que as pessoas só vão buscar os pontos que não são tão positivos? Buscar salientar. Se tem calor, pode ter a energia solar. Se tem calor, pode ter lugar para você refrescar e buscar essas referências que nós temos aqui. O problema é que muitas pessoas são focadas no negativo, e principalmente do piauiense. O piauiense tem essa baixa autoestima por conta disso, por conta de situações que acontecem aqui, e eles só vão focar nas situações negativas, nos momentos negativos, em tudo que possa trazer algo que não vai favorecer o Estado. E temos sim muito a falar de coisas boas que nós temos aqui, como você citou as nossas comidas, a panelada, né, a buchada, por mais como você falou, ou a própria cajuína, não gosto, mas
é algo nosso. A Sim. cajuína é nossa. Por mais que tenha nos estados, no Ceará, mas é até diferente. É. Eu já estive lá, é até diferente da nossa. E o cearense tem a mania de querer tomar para ele. Se tomar cuidado, É. vai ser dele. Então, assim, a gente tem que aprender a mostrar que nós temos algo aqui dentro do Piauí que em muitos lugares não tem. E até a nossa hospitalidade, né? A questão de muitas pessoas dizendo, nossa, o piauiense é muito hospitaleiro, né? Muito Verdade. cordial, é aquela pessoa que, como a cidade é quente, então são pessoas É. quentes, acaloradas, que gostam de receber, que gostam de acolher. E é disso que nós temos que lembrar e de falar, principalmente quando nós estivermos em outros lugares. Tem muitas pessoas que falam também do nosso sotaque, que nós temos um sotaque que é diferente de outros estados, diferente do baiano, do pernambucano, que eles puxam mais pro Titi. Aí outros lugares que eu já fui, nossa, mas você não tem sotaque de nordestino. Você nem parece que é nordestino, porque você não tem um sotaque de Eu nordestino. já ouvi isso também, falando. Aí outras pessoas que já conhecem falam, nossa, vocês falam cantando, nananana, porque a gente fala, Maria, minha irmã, nananana. Então, é o nosso sotaque. E a gente tem que valorizar também isso. Porque, como você falou, o maranhense valoriza a cultura deles. Tanto é que eles fazem questão de fazer festas, né, de promover. Por exemplo, essa ideia da baixa autoestima, eu falo disso porque a gente vê da prática. O maranhense assumiu o Guaraná Jesus, a Coca-Cola teve que comprar, né? Para poder, eles gostam disso aqui. Exatamente. E aqui no Piauí não aconteceu a mesma coisa com a cajuína, porque falta, eu acredito nunca li ou fiz um estudo sobre isso, mas eu vejo, é uma percepção que eu tenho. Isso. Eu acredito que muitos têm. Que não abraçam a cajuína. Poxa, a cajuína é uma coisa nossa do Piauí. Coisa nossa. E eu, pelo menos, acho muito gostosa. Uma cajuínazinha gelada. Essa aqui é uma delícia. Então, assim, essa baixa autoestima, ela parte do piauiense. Do piauiense. Ele não acredita que tem coisa bacana aqui. Até o próprio Caetano, quando fez o poema da cajuína, Cristalina em Teresina, na década de 60, 70, ele percebeu da nossa riqueza. Né? Isso há 40, 50 anos. Né? Então, isso é muito importante para o piauiense perceber também que nós temos talentos, que nós temos riqueza, que nós temos uma cultura riquíssima e que ele deve aprender a valorizar isso, principalmente quem é da terra. Porque o que eu percebo, Alisson, quem vem de fora, algumas empresas pagam melhor. Quem vem de fora, às vezes acontece da pessoa, uau, é porque o fulano é do Maranhão, é do Ceará, bem daqui do outro lado, né? Bem daí, bem vizinho. É vizinho. Mas aí valoriza mais o que é de fora do que valorizar o que é da terra. Tanto é que nós temos profissionais e artistas daqui que preferem ir para fora para poder serem valorizados e depois voltarem para cá. Temos exemplos aqui, o Whindersson Nunes é um deles. Sim. Então, assim, acontece muito com relação a isso. E uma vez eu conversando com o próprio Whindersson, eu estive com ele em algumas oportunidades, nós participamos até de um reality show em 2012, 2013, já foi, da TV Antena 10, chamado Líder Piauí. Na época lembro. Do Líder Piauí. Nenhum dos dois, nem ele estava. Ele estava. Lembro de ti lá. Foi nessa época que eu conheci o Whindersson lá. Nós não ganhamos nada lá, né? Mas o Whindersson falou depois lá da apresentação, falou, não, aqui eu não tenho valor, porque as pessoas não gostam muito do meu trabalho, mas eu vou buscar fazer carreira fora. Eu vou conseguir. E ele conseguiu. Né? A gente tem esse exemplo. E como conseguiu, E como conseguiu, né? O maior youtuber do Brasil. E o mais interessante, Alice, é porque por mais que ele não tenha sido valorizado na época aqui dentro do estado, hoje ele faz questão de falar. Ele tatuou o Piauí na barriga. Né? Piauí, algumas músicas que ele compõe, ele fala no nome do Piauí, ele faz questão de valorizar o que é nosso com as nossas expressões. Exatamente. Ele não ficou com a mágoa. Não fui tão valorizado no início da minha carreira. Ele faz isso de uma forma bem bacana, né? Tipo assim, não é aquela exagerado, mas ele mostra que é do Piauí. Nunca... Exatamente. Eu acredito que tem pessoas já devem ter chegado nele e dizendo assim, porque eu já entrevistei gente aqui que falou isso, o próprio Lázaro, ele disse, ele foi para fora e dizia, tira esse Piauí daí, entendeu? Porque acha que é menos, não vai ser contratado, entendeu? É como você disse, você disse que chegou lá para dar uma palestra, né? Sim. Fora e as pessoas... era do Piauí, então já te coloca no patamar abaixo. Já querem colocar mais abaixo, exatamente. Aí é essa questão, como a gente estava citando aqui do Whindersson, é você buscar, você tem consciência de que você tem talento, de que você é uma pessoa que trabalhou para isso, independente da área que você esteja. Você pode ser humorista, cantor, enfim, dançarino, barman, o que você for. Mas se você for muito bom e você sabe que é muito bom, você nasceu aqui, não tenha vergonha de dizer que é do Piauí.
Você é daqui, você nasceu, se criou aqui, ou então nasceu aqui como muitos nasceram, mas foram morar fora, mas não esquece das nossas raízes. Uhum. Isso que é importante, porque eles vão lembrar, não, foi no Piauí que eu aprendi, que tem minhas raízes, meus Sim. pais, meus avós, enfim. Então isso é muito importante. Então a gente tem que buscar essa valorização para ter essa autoestima melhor, porque o nosso Piauí é muito grande, é muito rico, de profissionais que podem cada vez mais fazer com que o nosso nome do nosso estado cresça. Nós temos exemplo da própria Sara Menezes Sim. nos esportes, né? A Sara já esteve aqui com você em outra Isso, oportunidade. Sara a gente admira muito. E dentre outros grandes profissionais que também nós conhecemos, que são daqui Uhum. e que fazem nome, carreira também aqui no estado e em outros lugares É também. engraçado a gente estar falando sobre essa questão da baixa autoestima, né? De alguns peões, vamos dizer assim. Vamos dizer que é todo mundo. E recentemente teve a Micarina, né, em Sim. Teresina, e veio alguns influencers de outros estados, né? E um deles, eu acompanhei isso no Twitter, gerou Uhum. uma discussão lá porque ele fez uma crítica. Isso é muito quente, eu nunca mais vou lá e tal. E ao mesmo tempo que a gente fala da baixa autoestima, existe o bairrismo. Um monte de piauiense atacou o cara lá, foi lá e disse, ah, pois não veio mais não e tal, não sei o quê. Só que Aham. pode... Aí teve um comentário que disse assim, só quem pode falar mal de Teresina é o teresinense, viu? Eu acho engraçado esse pessoal que vem para cá, que eles já têm conhecimento que nosso estado é Sim. quente, mas por que que eles vão para umas redes sociais dele falar esse certo tipo de comentário? Não sei se você recorda, em 2011, nós tivemos um caso de um ator que veio para cá fazer uma peça, ator global, Sim. não vou citar o nome aqui não. Mas Não, ele, pode falar nome aqui, não se na preocupe não. época, ele escreveu, era o Facebook, era o mais utilizado na época, e escreveu, estou no Piauí, que é o C do mundo. Lembra desse caso? E aí, esse caso teve uma repercussão nacional, porque foi parar no Twitter, nos trend topics do Twitter, e, lógico, como você falou, os piauienses são bairristas. Então ninguém gostou, porque ele falou que foi uma brincadeira. Uhum. Aí eu lembro que o Amadeu Campos, na época, ele não me lembro qual era a TV, mas ele fez uma entrevista com o rapaz, ao vivo, e o rapaz, para poder se desculpar, foi piorar a situação. Porque quando ele falou, não, eu só brinquei porque eu vi o garçom falando, ah, você tá do mundo, né? Não sei do O mundo. próprio garçom, Ele né? dizendo que o garçom falou para ele. Aí ele foi, pois eu vou já escrever isso aí Ah. no meu Facebook. Mas aí ele terminou falando Pode ir assim. logo o nome aí. Aí ele. Marauê Carneiro, ninguém nem escuta falar muito dele mais hoje. Ele era na época Tá da Globo. explicado, ninguém nem Ele, se não me conhece. falha a memória, ele veio com Kaique Brito na época fazer uma peça aqui. Se você bota no Google lá, Marauê Carneiro, Deve ter alguma ele coisa. tem muita informação falando sobre esse caso, porque foi muito, Eu teve uma lembro do repercussão. cara que era o presidente da Philips, tu lembra dessa história? Paulo Lembro. Que ele disse Lembro. que se o Piauí desaparecer não vai fazer Não ia falta. fazer falta. Isso, Dessa daí. é impressionante. Eu lembro da época que eu fiz a matéria Uhum. e quando eu fiz essa matéria repercutiu, olha, que naquela época não era como hoje, Como hoje, mas redes eu sociais. lembro. Mas foi um estouro, que eu lembro que eu trabalhava no 180 graus nessa época, Uhum. a gente se conhece até de lá, inclusive, Sim. e essa matéria ela explodiu assim de uma maneira que eu não imaginava. É. Que depois veio, eu lembro que jornalistas da Folha de São Paulo, do UOL, entraram em contato para acompanhar como é que estava essa repercussão aqui, né? Exatamente. Imagina se tivesse rede social hoje. Isso E o cara mesmo. depois Não, se desculpou, né? Se desculpou, realmente teve. Na época eu estava no Voice, ainda tinha aquele portal Aham. Voice, eu era um dos Lembro. produtores, um blogueiro também. E aí eu lembro que teve a nossa matéria, ela teve essa repercussão, com milhões Foi. de visualizações. Aí o UOL procurou, aí teve os outros grandes portais que também Será que esse cara procuraram. ainda existe, esse Paulo Doutor? Depois eu vou fazer Rapaz, uma busca Marauê do Google aí. Carneiro, eu não me recordo onde é que ele está agora, não, se ele faz pé, porque ele não ficou mais na mídia, na época ele veio com o Kaique, se não me falha a memória, foi Sim. o Kaique. E o que acontece? Na entrevista ao vivo, eu me lembro aqui, ele falou, rapaz, não sei por que vocês estão chateados com isso, porque a gente fala que baiano é preguiçoso, muitas pessoas falam do pessoal lá do sul que tem um jeitinho diferente, fala que o carioca é malandro, eles não ficam com raiva e vocês vão ficar com raiva de uma bobagem dessa. Ou seja, ele acabou complicando ainda mais, se complicou, porque ele foi falar ainda de outros estados. Porque eu falo sempre, gente, quando você for falar em público ou em rede social, vai postar alguma coisa, muito cuidado do que você vai escrever, do que você vai falar, porque as palavras, elas têm poder. Verdade. E aí, aquilo que você fala, você pode ter feito uma carreira durante muito tempo ali para construir, que foi o caso desse rapaz lá. E para destruir é muito simples. Verdade. Você escrever uma bobagem, uma besteira, a gente vê muito isso. Na política, a gente vê muito isso com alguns artistas que falam bobagem e depois, desculpa, não foi, tá fora de contexto, não era isso que eu queria dizer. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Mas eu acho assim, como você mesmo disse aí que o ator falou aí, o
cara aí que já sumiu do mapa. Uhum. Tá explicado por que ele sumiu do mapa. Mas assim, tem muito piauiense mesmo que fala mal, né? E aí tem a história do bairrismo que a gente falou, mas tem a piada, né? Que, como você falou, isso, um humorista, o próprio Whindersson, o João Cláudio, eles brincam com a questão do Piauí, o João Cláudio fala muito de piripiri, tira uma onda lá, mas é um humor que ele tá fazendo ali. Agora, como você colocou aí, a pessoa ir lá pra rede social, só pra difamar, porque é uma difamação. Exatamente. Poxa, por que não fala das coisas legais que tem aqui? Não, eles não... Por que não incentiva... Conheço... eu te juro, o Jackson, já viajei muito, conheço o Nordeste. Inclusive, estou viajando para... Eu não conheço ainda, Lençóis Maranhenses, vou conhecer. Legal, já conheci. Mas do Nordeste já conheci tudo, só tá faltando Lençóis. Eu acredito que o litoral do Piauí, por exemplo, meu filho tem 7 anos, para banhar no mar, ele prefere ir lá. Prefere banhar no mar ali, sabe? Não estou dizendo que não tenha nos outros estados, mas o do Piauí é muito bom, é muito bacana. Calma, e por que não se divulga tanto, sabe? É isso que... E aí eu acho que falta, claro, entra a parte de governo, de estrutura, investir mais mas as praias do Piauí, o menor litoral, elas são muito boas, são bonitas. Bonitas, águas calmas, quentes, entendeu? A água quente e o calor o tempo inteiro, dá para você curtir, dá para você se divertir. Por que não exaltar isso? Tá, humorista vem não sei de onde, brinca, mas fala disso também, incentiva as pessoas a conhecerem o Piauí, entendeu? É isso. Aí que eu entro exatamente com uma dica aqui para quem vem de fora, para quem ainda não conhece, pesquise mais sobre o nosso estado. Quais são as nossas riquezas naturais, o que nós temos aí para serem apreciados, né? Apreciados também as belezas. Porque, inclusive, eu lembrei agora, eu estive no litoral esses últimos dias, passei alguns dias lá, e encontrei alguns turistas. Paraná, São Paulo, aí tinha Goiânia e tinha de Minas. Eram esses 4 estados, né? Eu pedi para fazer uma foto minha na hora lá e uma moça que estava fazendo falou, vê se ficou legal, porque eu não sei tirar muito bem e tal. E aí a gente começou a conversar e falou, você de onde é? Eu sou de Jacareí, de São Paulo. Que legal. E a conversa começou ali. Aí eu perguntei, vocês estão aqui o quê? Não, nós estamos fazendo a Rota das Emoções. Bacana. Começamos pelos Lençóis, já estamos aqui olha o incentivo ao turismo, olha tá isso, vendo? das emoções. Passamos agora aqui. Pouco tempo. Estamos aqui agora e depois nós vamos para o Ceará, para Jeri. Aí ela falou, e aqui eu nunca imaginei, eles falaram, tá vendo? Né? Nós nunca imaginamos como aqui era tão legal. E aí eles já começaram a se programar. Enquanto eu passei quase uma hora ali conversando com eles, já se programaram para passar o Réveillon aqui, lá em Barra Grande, no caso, adoraram as praias, acharam das praias que eles já tinham visitado, do Nordeste, de outros lugares, as mais calmas, eles viajam muito para outros países, compararam a nossas praias com o Caribe, acharam muito parecida, assim, a beleza do lugar, com as águas e tudo mais. Ela falou, nossa, e por que nós no Sul não sabíamos disso? Olha só, né? Falta mais investir nessa área. Por isso que eu digo, é por isso que a gente está tratando tanto esse tema aqui no Piauí Insight. Você até falou a questão do nome. Isso. E tem gente que não consegue falar o Piauí. Fala Piauí. Aí eu coloquei Piauí em cidade. Aí tem uma pessoa que disse assim, rapaz, tu colocou um nome muito difícil. Aí eu disse, mas é de propósito, porque essa piauiensidade é um sentimento que a gente tem. Você é o 16º que participa aqui do nosso podcast, né? E a ideia é trazer essa piauiensidade para o público, para quem está acompanhando, quem vai nos assistir no YouTube, para que esses vídeos rodem, os cortes. E eu acho que posso ser apenas uma formiguinha, mas acho que se todo mundo sabe iniciar essa questão de falar melhor do nosso estado, falar das coisas boas que a gente tem aqui, a gente vai conseguir, né? Eu acho que é um caminho, sabe? Eu acho que falta muito isso do próprio piauiense, sabe, Jackson? E eu parabenizo você, Alisson, por ter essa iniciativa, já pelo nome, Piauiensidade, embora tenha 5 vogais, né? 1, 2, 3, 4, 5, e algumas pessoas não conseguem pronunciar bem, mas é um nome que nos traz essa riqueza da nossa piauiensidade. A gente falou sobre a baixa autoestima, mas nós temos orgulho. Você que é um cara eu tenho muito orgulho. Que profere palestras, eu tenho certeza absoluta que você tem orgulho do seu trabalho, como você até, quando me passou o perfil, tem lá, filho natural de Teresina. De Teresina, né? Piauí. Então, assim, é um orgulho que a gente tem de, poxa, eu tenho essa piauiensidade. Exatamente, porque eu acredito que é algo que nós temos que agradecer e levar esse nome para frente, sem ter vergonha alguma, porque nós temos, de fato, muito a comemorar aqui. Logicamente, nós temos problemas, como todo estado tem, nós temos aí alguns
problemas que precisamos dessas soluções, como foi o caso agora que falamos do próprio turismo, que precisa ter um investimento maior para que essas pessoas de Sim. outros lugares possam entender a nossa riqueza. Mas sim, por que não falar do que nós temos de bom? Das pessoas, dos lugares, das belezas, dos produtos. Isso. Nós temos coisas boas a serem Exatamente, é isso. ressaltadas. E aqui ninguém quer que se compare. Por exemplo, não estou querendo dizer que é melhor do que Maragogi, é melhor. Não é Sim, isso, mas você vai visitar Maragogi, você que é de outro estado, né? Por que não visitar também Barra Grande? Por que não conhecer exatamente. ali a Praia do Macapá, entendeu? Aquela região do litoral é tão pequena, como você falou, esses turistas que vieram e se agradaram. Se Poxa, olha, surpreender. surpreenderam. Olha o Positivamente. que E o tem melhor é aqui, isso. entendeu? Se surpreender positivamente, gente, é algo que realmente encanta. Por isso que eu gosto da palavra impactar. Uhum. Atendimento, ele tem que ser impactante. Uma visita, ela tem que ser impactante. O que é isso? É que vá além, que as pessoas, uau, rapaz, eu não imaginava É. que era tão bom, que essa bebida era tão gostosa, que essa comida era tão saborosa. Então, quando a gente faz com que a pessoa se sinta bem, e aí entra mais uma questão. Sempre pensar no investimento com relação aos profissionais Uhum. que vão atender essas pessoas. Porque aqui também no Piauí a gente precisa de bons profissionais, Concordo, competentes, concordo. né, que não sejam amadores, que trabalhem com profissionalismo para atender com qualidade, para que as pessoas fiquem encantadas e Sim. impactadas também com o atendimento, não só com a beleza do lugar, mas encantada com a prestação de serviço, que é isso que vai fazer com que nós nos tornemos únicos Uhum. em todos os sentidos, do lugar, do atendimento, das pessoas que já têm essa questão da educação, e Uhum. aí vai fazer uma diferença total. Eu tenho amigos que, inclusive, estiveram aqui no Piauí recentemente, passaram um período, Hum. e vêm de São Paulo, de Brasília, outros estados, né? E eles estavam falando sobre essa hospitalidade, como você falou no início, e falaram sobre, você tocou aí agora nesse ponto, que é o atendimento. Atendimento. Elas fizeram críticas, né? E eu até concordei com elas. E é por isso que eu trato muito desse assunto aqui, Uhum. Jax, nós estamos falando aqui, inclusive, insistentemente, porque, como eu falei, a história da formiguinha, eu acho que é tudo um começo. Se É. a gente tem que começar a tocar nessas feridas para que melhorem, tanto os atendimentos nos locais, para que mais pessoas estejam preparadas, para que não sejam amadores. E, claro, é de cada um, Uhum. né? É da pessoa. Isso. Às vezes, por mais que tenha um curso, vamos supor, o garçom trabalha no restaurante, ele está num dia não muito legal, aí, né, vai tratar o cara mal, mas é da pessoa. Se ele tiver um curso, sabe, se É. aperfeiçoar, às vezes ele não. É dele. Então, assim, a gente tem que incentivar para que o atendimento seja bom, para que as pessoas gostem de fazer aquilo e que atraia outras pessoas para virem até aqui. E eu sempre falo, eu trabalho com treinamentos, né? Uhum. Com palestras, cursos, treinamentos. E aí eu sempre falo para os empresários, gente, isso não é um gasto, isso é um investimento. Isso. Porque se você está investindo no seu colaborador para atender bem, Aham. quem for visitar você para utilizar o teu produto, ou comprar teu serviço, ou usar teu serviço e comprar teu produto, ele vai falar bem e vai divulgar isso para outras pessoas de graça. Isso. Vai fazer a divulgação de graça, gratuitamente, no boca a boca e nas redes sociais. Porque, ó, hoje em dia eu falo muito também, a propaganda ainda melhor do que o boca a boca é o post a post. Uhum. Porque eu tenho lá meus 15 mil, 20 mil seguidores. Se eu coloco uma informação positiva sobre um determinado espaço, ou sobre o estado do Piauí, ou um local que eu visitei, aqueles me assim, nossa, que legal. Aí botei uma imagem, botei uma foto, botei um vídeo, que é o que eu fiz agora recentemente. Muitas pessoas, inclusive de outros lugares, eu falando sobre isso agora, ficaram encantadas com o vídeo que eu postei, e aí mostrando as belezas, mostrando as comidas típicas e tudo mais. Falei, nossa, agora sim eu fiquei com mais vontade de conhecer o Piauí. Então é isso que tem que ter também dos piauienses. Uhum. Divulgar mais, e aí ter o investimento, lógico, do empresário para os colaboradores, saber atender com muita Uhum. responsabilidade, com muita qualidade, Isso, para ter o isso diferencial. aí que você Porque falou é também não importante. adianta Aham. ter aqui um local especial, bonito, maravilhoso, esse restaurante que é show, mas aí o garçom ser totalmente amador, nunca ter passado por um treinamento É. sequer. Então a gente precisa investir nisso também. Isso aí que você falou é interessante, essa questão você falou antes De de colocar o post a post nas redes sociais. post a post. Porque, assim, Uhum. o que eu sempre digo para as pessoas quando me perguntam sobre alguma consultoria de comunicação, eu falo, ó, todo mundo é influenciador, Sim. né? Existem os influencers, claro, que é Uhum. uma profissão que tem que ser respeitada, mas todos nós somos influenciadores. Você acabou de falar aí. Você foi Uhum. pro litoral, divulgou lá. Eu lembro que eu divulguei uma vez, numa viagem que eu fiz, foi na pandemia, pós-pandemia, os Lençóis Piauienses, que é lá ali
em Parnaíba, na Lagoa do Portinho. Uhum. Tem umas trilhas lá e tal. E eu Isso. divulguei aí, um amigo que mora em Brasília, ele é piauiense, mas mora lá já há muito tempo, ele me falou, ele assim, rapaz, eu não sabia que tinha isso aí, quando eu voltar para aí, eu vou visitar. Olha aí. Entendeu? Então, assim, a gente termina influenciando outras pessoas a conhecerem, a divulgarem. Então, se outras pessoas fizerem isso que você falou do post a post, né? Com certeza. Vão divulgar, as pessoas vão gostar, outras de outros estados, de outros países vão querer vir. E a gente vai estar contribuindo. É a história que eu falei, da formiguinha. E a mesma situação que eu falei positivamente de você fazer essa divulgação, pode acontecer também de alguém que foi no teu estado, no teu estabelecimento, não gostou e também fez a postagem. E aí te detonar. E aí outras pessoas... É o pior. Então, se você não quer que tenha uma imagem negativa, uma propaganda negativa do teu produto, do teu serviço, da tua empresa, do teu lugar, invista nessa questão da qualidade, do atendimento, né, da comunicação, de saber realmente propagar o nome da tua empresa e do teu estado para outras pessoas saírem daqui. Nossa, o lugar é quente, mas as pessoas são muito valorosas por conta do atendimento, o serviço foi fantástico, voltarei sempre. Isso é muito importante. Jackson, agora voltando a falar um pouco da tua carreira também, desse teu trabalho que você faz, que a gente bateu muito nessa tecla da autoestima do piauiense, isso é importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre o X. Você tem um relacionamento sério com o X, né? O X, na verdade, é porque o meu nome é Jefferson Xavier. Xavier, que é com X, eu comecei a utilizar o Jax por conta do meu curso de artes. Quando eu pintava os meus quadros, aí eu falei, não, Jefferson é um nome muito comum. Eu tenho que ter um nome artístico, eu vou inventar um nome. Aí meu nome completo é de Jefferson Xavier e Menezes, completo. Tem até o Menezes da Sara, né? Aí eu peguei o J do Jefferson, X Xavier e o Men de Menezes. Aí ficou Jax-Men. Então, meus primeiros quadros, lá na década de 90, quando eu fazia as artes plásticas nos quadros, eu colocava Jax-Men. E aí, Jax-Men, muita gente me conhece até o Jax-Men. Só que quando eu comecei a trabalhar com palestras, e todo mundo perguntava, mas rapaz, você é X-Men, super-herói? Sempre tinha essas perguntas, X-Men, X-Men. Eu falei, não, Men de Menezes. Eu tinha que sempre explicar que era o meu nome simplificado, né? O meu nome completo simplificado. E aí eu passei a tirar o Men, eu falei, não, vou tirar esse Men, vou deixar só o Jax. Aí o Jax pegou. E aí o X marcou, porque o X é a marca, porque eu falo sempre, conquiste seu X e se faça feliz. Conquiste um objetivo, conquiste um sonho e se faça feliz. Então o X virou a marca. O X de você buscar um sonho, o X de você multiplicar os teus objetivos, aquilo que você alcançou, você pode multiplicar. O X de você ter algo desconhecido que você precisa encontrar. Então o X virou essa marca por conta do Xavier e por conta de buscar o seu X e ser mais feliz. É bom a gente entender. Entender, dessa Aí história. o Jax pegou. Aí eu geralmente até brinco, quem é mais rápido que Sedex, mais útil que a Durex, mais luz que Rolex. É o Jax, para lembrar do que é Jax. E Jax, você conhece sua carreira já lá de trás, que você é um batalhador, sei disso, cara. Por isso que eu te trouxe aqui também, para te convidar para falar da sua carreira. E as pessoas precisam conhecer um cara humilde, um cara bem bacana de conversar. E nas suas palestras, né? Acho que se a gente for colocar aqui um seleto grupo de piauienses que palestram, você vai estar entre eles, né? Desde 99. Pois eu comecei, como eu te falei, na igreja. Você já palestrou para 5 pessoas, mas para mais de 20 mil. Já né? teve uma palestra que eu fui em Campo Maior, que foram 2 pessoas. Olha aí. Um evento que não foi divulgado, tivemos 2 pessoas lá. Mas incrível, essas 2 pessoas que estavam lá, eu falei como se eu estivesse falando para 100, 200. E dessas 2, uma era empresária e me chamou para dar mais 3 treinamentos lá numa empresa de calça jeans, de roupas de jeans. E aí, eu queria te perguntar, né, o que mais te agrada nessas palestras, o que é confortável para você e mais um, você até trouxe um livro, né? Sim, eu gosto muito, você tem Alisson. Divulgado e assim, dá dinheiro mesmo? Dá. Eu trabalho numa área que, se não tivesse dinheiro, eu também continuaria trabalhando, porque eu amo fazer o que eu faço, porque é muito bom quando eu estou no palco falando para pessoas sobre aquilo que eu estudei ao longo da minha carreira. Eu tenho 30 anos de profissão, praticamente agora em janeiro de 2023 vai fazer 30 anos que eu comecei em janeiro de 93, na área profissional que eu falo. Mas eu comecei com palestra em 99 e eu me identifiquei. Trabalhar com comunicação, falar de atendimento, falar de motivação, de autoestima, é algo que eu vivencio no dia a dia, que eu
vivo aquilo, que eu falo todos os dias, tanto na rádio, TV, ou nos portais por onde já passei, nos meus artigos, nos meus livros. Então, se eu vivo isso, por que não ensinar para outras pessoas? Então, quando eu estou no palco ou num curso, ensinando as pessoas a se comunicar melhor, a se relacionar melhor, eu sinto muito prazer, porque eu vejo o resultado naquelas pessoas. As pessoas, nossa, aquela ideia que você falou me deu assim abriu a chavezinha, mestre, fez com que eu mudasse e tal. Então, isso para mim é muito gratificante. Esse para mim é o melhor pagamento, maior pagamento, na verdade, de você ver que algumas pessoas, através do que você estudou, através da sua experiência, conseguiram absorver e colocar em prática e dizer que aquilo ali fez a diferença na vida delas. Então, para mim, é um grande orgulho, para quem passa pelos meus cursos, meus treinamentos, pelas minhas palestras. Que depois te encontra, né? Depois me encontra. Né? Inclusive, agora teve a Feira do Sebrae, empreendedor, eu encontrei um aluno, ele foi meu aluno em 2018, numa das formações de oratória. E ele falou, professor Jackson, eu tinha que lhe ver para lhe dar um abraço e agradecer, porque eu fiz aquele curso, investi essa quantidadezinha e ganhei 25 mil reais. Por conta de um pitch que eu participei do Sebrae, um evento que teve lá, e quem conseguisse falar melhor ganharia, né? E aí ele falou, professor, só gratidão, e abraçou e tal, aquela coisa. Ele apresentou a esposa, apresentou a filha, e muito feliz. Isso para mim é um grande pagamento. É gratificante demais. Você encontrar um aluno, encontrar uma pessoa que disse que, olha, aquela ideia que você fez, aquele curso que você ensinou, mudou minha vida. Então isso é muito bom. Então eu fico muito orgulhoso de ter escolhido essa missão de professor há 25 anos, que eu estou na área, e de trabalhar com palestra ensinando pessoas a ter uma comunicação mais expressiva, a atender melhor, a se relacionar melhor. Nesse livro aqui, Liberte Seu Poder, eu falo de comunicação com programação neurolinguística. Porque a PNL passou a fazer parte da minha vida em 2001. E no livro Liberte Seu Poder, eu falo que todos nós podemos libertar o poder que tem dentro da gente, que é o caso que nós estamos falando aqui da autoestima. Sim. Todos nós temos grandes talentos, e tem pessoas que ficam com esses talentos escondidos. Na Bíblia até tem a parábola lá do quem tem os talentos escondidos. Você não vai conseguir prosperar se você está com os talentos enterrados. Você tem que colocar para fora, libertar seu poder, para que as pessoas possam descobrir o que você faz de bom. É uma comida gostosa? Você sabe consertar um equipamento? Você sabe fazer uma bebida? Você sabe conversar com as pessoas? Melhorar a autoestima dela de alguma maneira? Então, trabalhe, invista nisso, invista no teu potencial. E é nesse livro que eu falo, a gente tem que libertar esse poder. E principalmente, independente de que área você atue, independente da tua idade, da tua condição financeira, você tem condições de prosperar. Porque eu venho de uma família de classe baixa, né? Que eu vim lá de baixo mesmo. Sempre, às vezes, eu gosto de brincar. Eu era pobre, pobre, pobre de marré, 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 como diz naquela música. Uma casinha muito simples, que nem banheiro tinha, que era aquele banheiro que ficava lá no quintal, que a gente chama de sentina, que é só um buracão no chão. Era uma casa assim, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque foi onde eu me criei, onde eu era muito feliz também, porque eram as condições que eu tinha na época, no momento, e que minha mãe me deu esse orgulho de estude, que um dia você vai conseguir mudar a sua vida e mudar a nossa família, a nossa vida da nossa família também. E ela me deu esse grande exemplo, ela como professora, de realmente me botar, olha, estude, realmente faça por onde? Por merecer, com ética, com caráter, que aí você vai conseguir chegar lá. E eu sou muito grato à minha mãe, ela hoje é aposentada, mas eu sou muito grato por esse incentivo que ela deu lá atrás. Eu sou filho único, e ela me incentivava muito, estude que você vai conseguir, um dia você consegue chegar lá. E realmente foi muita batalha. Deu tudo muito certo por conta exatamente dessa dedicação, que eu geralmente comento aqui para alguns alunos, principalmente os mais jovens, dedique-se. Tem uma frase nesse livro que eu falo, o mundo abre as portas para quem age, se relaciona, se qualifica e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências, porque não basta apenas falar, é preciso impactar. Ou seja, o mundo vai abrir as portas para quem vai agir. Não adianta só falar bonito e tal, mas as ações, cadê as atitudes? A gente precisa das atitudes. Sim. Não adianta ficar, eu quero ficar rico, achar que é a força do pensamento. Eu vou emagrecer, vou emagrecer, sim, mas você está fazendo dieta, buscou fazer uma atividade física, não adianta, então tem que agir. Então o mundo abre as portas para quem age, para quem se relaciona, tem que aprender a se relacionar. Nós estamos hoje trocando essas ideias aqui no Piauí em Cidade, porque nós temos um bom relacionamento e as pessoas precisam aprender a se relacionar sendo interessantes e interessados, e não apenas interesseira, porque tem muita gente que procura os outros só por interesse. Então a gente tem que aprender a agir, se relacionar, comunicar, que é um outro verbo que está na frase. Comunicar é o que nós estamos fazendo aqui.
piauiense, ele tem que aprender a se comunicar cada vez melhor para mostrar as nossas potencialidades, os nossos talentos. Você também que está em casa, mostre os teus talentos, libertando seu poder através da tua comunicação, o que você faz, o que você fala bem, o que você realmente pode mostrar que é o teu diferencial. Então, a comunicação ela vai fazer você conseguir os melhores resultados. E, além do mais, a qualificação. Tem que investir em qualificação. É livros, são cursos, são palestras, são treinamentos, assistir vídeos, um podcast como esse. Eu geralmente, Alisson, eu malho ouvindo podcast. Sim, eu porque também. aprendo, enquanto eu corro, eu escuto um podcast. Eu aproveito as oportunidades daquele momento ali para, eu estou vendo uma ideia legal aqui, ou sobre minha área, ou sobre uma biografia, ou sobre uma entrevista assim como essa. Da Sara Menezes, por exemplo, eu escutei enquanto eu corria. Bacana. Então é muito bom porque aí eu vou aproveitando, otimizando o meu tempo. Então a gente aprende se qualificando o tempo todo. Então o que eu falo nesse livro, que são essas palavrinhas, o mundo abre as portas para quem age, se relaciona, se comunica e qualifica com excelência, exatamente nesse sentido, porque eu quero ver as pessoas terem melhores resultados. E aí, meu amigo, em qualquer lugar que você chegar, você vai conseguir encontrar um espaço. Jax, até aproveitando, falando sobre essa questão das palestras que você profere, desse trabalho que você faz, eu já ouvi, né? Não sei se você já escutou ou em algum momento, mas eu já vi e ouvi pessoas que olham com, não sei se o deboche, com uma certa piada. Ah, é coach, sabe? De maneira pejorativa. Sim. Entendeu? Assim, como é que tu lida com esse tipo de coisa? Eu fiz coach na década de 2010, foi massa. Foi em 2012, assim que começou. O coach se tornou um pouco mais banalizado, Alice, por conta de ter inúmeras formações de fim de semana de profissionais que, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou ser coach. Eu vou fazer um curso aqui de coach, como se realmente fosse a única solução. E aí se banalizou. Ficou algo que, o que você faz? Sou coach. O que você faz? Sou coach. Coach de quê? Eu coach de nutrição, coach de finanças, coach não sei de que mais lá. Então, um número muito grande de pessoas, principalmente de profissionais que não tinham tanto conhecimento na área, porque o coach, sim, a palavra coach, ela significa o técnico, aquela pessoa que vai te ajudar. Se no futebol nós temos o técnico que vai ali auxiliar os jogadores para poder conseguir um campeonato, como foi o nosso agora do Flamengo, é porque o técnico está ali, que é o coach, para dar uma orientação. Você tem que fazer assim, vamos tirar isso, vamos fazer aquilo outro. O coach é nesse sentido. O problema é que, Alisson, muitos profissionais, infelizmente, ou pessoas, eles fazem curso ali rapidinho e já acredito que são profissionais assim que podem fazer alguns tipos de serviços que não deveriam ser feito daquela forma e acaba banalizando a profissão. E é o que que aconteceu ao longo desses últimos anos, que a gente viu em todo o Brasil. Uma quantidade, uma enxurrada de formações relacionada a coach de 2 dias, de um dia, e a pessoa já sai ali profissional. E aí entra a revolta dos outros profissionais, um profissional de psicologia. Tem muitos profissionais de psicologia que são muito revoltados, porque o coach quer fazer o mesmo trabalho que o psicólogo levou ali 5 anos se preparando para estudar. E o coach, alguns coaches que fizeram um trabalho muito reduzido, querem fazer o mesmo trabalho. Ou de um terapeuta. Tem alguns coaches que também querem fazer o mesmo trabalho de um terapeuta. Então, ou de um nutricionista. O nutricionista passa 4, 5 anos. Nós temos exemplos nacionais de uma coach aí famosa que acaba brigando com nutricionistas por conta que ela quer dar as orientações que deveria ser de um profissional da saúde, que estudou. Ela, mas eu também sei, porque não sei o que e tal. Enfim, é isso que leva a polemizar, e é isso que leva a banalizar a profissão. Mas eu não tenho vergonha, eu não atuo mais como coach, atuei durante alguns anos. Eu hoje atuo mais como mentor. Porque qual a diferença de coach e de mentor? O coach, muitas vezes, ele não tem muita experiência na área. Faz o curso, ele vai te dar uma dica. Alisson, você faz isso. Agora você vai fazer essa atividade. Da próxima semana você vai fazer isso. E vai te dando dicas, as atividades para você fazer. Não tem necessidade de ele ter passado por aquilo ali. Ele só quer que você faça. Já o mentor, não. O mentor, ele tem que ter passado por aquela experiência. No caso, eu sou mentor de comunicação, de oratória. Eu dou palestra desde 99. Eu sou professor desde 97. Já formei mais de 10 mil alunos. Já fiz mais de 1000 palestras. Então, eu tenho experiência. Tenho livros na área. Quem tem experiência na área, no mínimo 10 mil horas,
no mínimo 10 mil horas, segundo alguns livros que eu já li, de experiência na área, você pode ser considerado um mentor, porque você vai ajudar aquela pessoa a realmente chegar no outro nível por conta da sua expertise, por conta de tudo que você vivenciou e vai fazer com que a outra pessoa consiga isso de uma forma mais rápida. Já o coach não há essa necessidade, porque ele quer que você faça as atividades e aí você vai se virar, se faça e aí depois ele vai só dar uns ajustes ali. Não há essa necessidade maior. É importante colocar isso também, Sim, porque existe um certo preconceito, né? Porque exatamente. tem gente que tá aí para só criticar, né? Só Isso. falar Agora mal. existem muitos coaches Exatamente, profissionais, muitos existe. coaches bons, que fazem realmente encontrar com que as pessoas encontrem soluções para os seus problemas. E eles são profissionais que estudam muito, passam muito Exatamente. tempo. Aí, o que aconteceu, como nós estávamos contando, é porque, de fato, existem pessoas que fizeram aí a formação muito rápida, não têm uma expertise na área, e aí querem ajudar outras pessoas que muitas vezes elas que precisam de ajuda. Verdade. Tanto na área financeira, na área nutricional, na área de autoestima, motivação, porque muitas vezes elas estão ajudando outros, mas elas mais precisam também de muita ajuda. Mas nada contra a profissão, é só questão de buscar sempre se qualificar mais e mais para poder realmente ajudar outras pessoas. Perfeito. Você falou sobre quadros, né? Tem umas curiosidades tuas aqui que eu tenho anotado aqui. Na Tem verdade, duas coisas, ó. Antes de você falar, eu tenho informação de que você tem 10 pets adotados. tenho. Eu gosto de cachorrinho e de gato. Né? E que você tem quadros, ainda faz? Eu parei de fazer mais porque, como eu me formei em artes há muito tempo, eu fiz na década de 90, né? Tá. E aí eu fazia exposições. Eu fiz no Teresina Shopping, Artes e Não Maço, sabia. exposição no Riverside, Experimento 2 vezes, Arte e Maço 2 vezes, fiz no Museu da Casa da Cultura. Então eu participei fazendo os meus quadros então espalhados por aí. Escrito ainda Jacksman, na época, como eu falei para vocês, não era só Jax, era Jacksman. Não tem quadro do Jax, não. Não, Né? mas eu sou apaixonado atualmente. O que eu faço, as artes eu deixei de lado, né? Isso faz um tempão. Mas o que eu faço atualmente são fotografias. É um hobby que eu tenho, que é algo que poderia fazer com que eu deixasse a sala de aula ou esse trabalho que eu faço hoje, se eu fosse trabalhar com fotografia, porque é um trabalho que eu gosto muito. Eu tenho 2 máquinas fotográficas, uma profissional e outra semi-profissional, e eu amo fazer fotografia, e inclusive tem um livro meu que foi de algumas fotografias que foram premiadas, que estão no livro que foi lançado em Niterói. E ele já fez. Essa exposição foi feita em Niterói, no Rio de Janeiro, e em Minas. Lá também saiu as minhas fotografias, lá nos quadros lá. E aí tem esse livro só de fotografias. E essa história dos pets? Explica aí pra gente. Os animais, eu sempre fui apaixonado por animais, desde criança. Então, eu gosto muito. Dificilmente eu fico sem um animal, porque, infelizmente, eles não duram tanto tempo. Só gato, né? cachorro? Eu tenho 8 gatos e 2 cachorros. Já eram 3 cachorros. E aí a família Jack Chanin, Jack's Dog, eu brinco assim, né? Mas cada um tem o seu nome. É porque realmente eu tenho essa paixão muito grande pelos animais, eu gosto demais, eu me sinto à vontade estando com eles, eles trazem alegria. Embora eu tenha um chamado Benjamin, olha o nome do cachorro. O Benjamin é o que me dá trabalho. Haja ração, hein? Haja ração, ele tem que ser adestrado, porque ele faz xixi onde não deve, embora já tenha 3 anos. De todos eles, o único que me dá mais trabalho é o Benjamin. Jack, você está chegando já no final do nosso podcast. Eu queria mostrar para você. João, coloca uma foto aí que tem aí do Jack, você para ele dar uma olhada nessa foto. Vamos olhar aí. Certo. Piauiensidade. Olha aí. Oh, rapaz, Você olha é o só. Jax com seus 5 anos, 3 anos? Não, aí eu tinha de 2 para 3 anos. Isso foi na década em 79. Pronto, eu tinha 3 anos. Pronto. O mais interessante dessa foto aí é porque eu estou na casa da minha madrinha, porque minha casa era muito simples. Da minha casa só tinha uma cadeira de espaguete. Na verdade, eram 2 cadeiras de espaguete. E eu adorava ficar na casa da minha madrinha porque tinha esse banquinho, que era do sobrinho dela, esse sofá. Mas, você é em Teresina, né? Aqui em Teresina, na Vila Operária, na rua 13 de Maio, na Vila Operária, ali próximo da igreja da Vila Operária. E aí eu adorava ficar aqui porque minha madrinha, ela trabalhava na época, tinha uma empresa chamada Jet Fotos. Sim, isso faz muito tempo, faz. né? Faz muito tempo. Que tinha Gelta e Jet Fotos, né? Uhum. E ela trabalhava na Jet Fotos e ela tinha máquina fotográfica e ela, por conta dela, eu tenho um registro, porque a minha mãe não tinha condições de ter. Então minha madrinha tirava as fotos e ela mandava fazer as poses. Aí aqui, faz uma pose de chefe. Mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar. Tá vendo? E eu tô mostrando essa foto justamente para que você olhe para ela. E assim, se você fosse, chegando já no final do nosso podcast, se você fosse dar alguns conselhos, algumas dicas, o que é que você diria para esse Jax, para chegar até onde você chegou hoje, onde você está hoje, trabalhando, sendo um profissional na sua área de sucesso?
porque é de sucesso. A história do Piauiense, são piauienses que chegaram lá, você é um deles, é um desses exemplos. E o que é que você diria para ele? Olha, faça isso, vá por esse caminho aqui. O que é que o Jackson, olhando para esse Jackson pequenininho aí, era o Jefferson ainda, o né? Jefferson, era o Jefferson, menino Jefferson. O que é que ele diria aí? Continue estudando, estude, se foque, busque sempre fazer aquilo que faça você feliz, porque acredito que é isso que faz a diferença de qualquer pessoa. Fazer aquilo que te deixe à vontade para que você se sinta feliz em ajudar outras pessoas. E busque servir outras pessoas, Jefferson, porque você realmente vai longe e você vai ajudar muitas pessoas, não só no Piauí, mas no Brasil e no mundo. E tem algo que você diria assim, não faça isso. Agora, não busque pela cabeça de outras pessoas. Faça aquilo que manda no seu coração, no teu íntimo. É aquilo que realmente vai fazer você se sentir mais feliz e contemplado. Porque, como eu falo hoje nas palestras, não basta apenas falar, é preciso impactar. Eu falaria para o Jefferson, impacte, meu amigo, mas impacte no sentido positivo. Por onde você passar, busque ter ética, busque ter caráter, busque trabalhar com educação e gentileza com as pessoas, porque quando você faz o bem atrai. E sim, e nunca deixe de agradecer por todas as pessoas que passaram pela sua vida, porque a gratidão, ela também te traz bênçãos. E você, sendo uma pessoa grata, você vai muito longe. Então é isso que eu falaria para ele. Seja grato. Bacana demais. Quem vê, né, Jax, assim, o que a gente constrói, né? Nós, qualquer pessoa, não estou falando de mim, de você, não lembra do passado, né? Não percebe. Você falou aí que teve na sua casa, teve muita dificuldade, Sim. né? Ó, essa foto aqui, eu me lembrei agora. Essa botinha, a mamãe comprava um sapato por ano, porque eu tinha que usar até acabar. Era a condição que ela tinha. E essa aqui, eu me lembro, a botinha tá toda desgastada, mas eu usava ela até terminar para ela depois comprar uma outra. A meinha também, a meia é nova, né? Porque isso aqui eu acho que foi logo depois de uma apresentação que eu fiz na escola, era um macacão. Mas foi infância, eu tive uma infância que foi bem simples, né? Uma casa muito simples, mas uma infância bem feliz, uma infância que realmente mostrou que quando você tem pessoas, os exemplos, que foi minha mãe, minha tia, minha avó, são pessoas que foram mais próximas, porque meu pai foi inventar de fazer uma viagem, e essa viagem ele ficou e nunca mais voltou. Mas quando você tem pessoas próximas, que são seus exemplos, que no caso foi minha mãe, minha avó e minha tia, você consegue, de fato, perceber a importância de ter pessoas ao seu lado que te valorize, que te dê impulso para você não desistir e seguir em frente, principalmente com relação à educação, que foi o que elas mais fizeram para mim. Estude, se dedique, se foque, e aí você vai conseguir o que você sempre quis. Que no meu caso, em 1993, com 16 anos, foi comprar minha primeira TV colorida, que era o meu sonho de infância. Nessa época eu já lembrava que eu tinha um sonho de ter uma TV colorida. Só fui conseguir isso com 16 anos, quando eu comecei na Caixa Econômica estagiário. Foi 14 polegadas, aquelas tubinho, e aí foi meu primeiro sonho conquistado, que eu dei em casa, cheguei lá em casa com essa TV colorida. Eu sinto no teu olhar e a emoção que tu fica, você lembra, né, cara? Lembro demais. Um negócio bacana. Primeiro salário, e o mais incrível, que o meu primeiro salário ainda foi em cruzeiro, foi antes do real, porque eu sou eu comecei a trabalhar em 93, foi antes do RV, e antes do real. O real começou em julho de 94. Então, meu primeiro salário foi em cruzeiro. E meu primeiro salário foram 7 milhões de cruzeiro. Então, eu já fui milionário. É interessante demais isso aí. E a TV custou 20 milhões, para você ver. É aquela época que tinha a inflação muito louca, né? A TV foi 20 milhões, eu comprei em 4 pagamentos de 5 milhões. Aí eu recebia 7 milhões e ficava com 2 milhões para poder. Que loucura. A gente fala isso hoje, mas é muito louco, né? Para quem verdade. Quem não viveu a época. Jax, muito obrigado. Estou super satisfeito. Acredito que quem acompanhou até aqui nosso podcast, acho que passou de um pouco de 1 hora, hein, João? Tem que ficar eu não percebi que foi mais de 1 hora. E assim, é bacana o que você traz, você trouxe pra gente, para mim, acho para quem está nos acompanhando, é uma história enriquecedora, né? E que serve de exemplo. Você, como um cara que passou pelo que passou, você se emocionou de falar da sua TV, de lhe ver pequenininho. Imagina a quantidade de pessoas que estão nesse momento, nessa condição, e que não veem um futuro. Sim. Você é o cara que é exemplo para elas, para essas pessoas. Para que as pessoas vejam, poxa, eu posso chegar lá. Seja como palestrante, seja como jornalista, seja no que for, né? Independente. Então, a ideia do Piauiense Cidade, como eu falei, não é só exaltar os piauienses. É contar histórias e inspirar outras pessoas. Exatamente. Então, para mim, para todos nós que fazemos o Portal 86 também,
Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra ter recebido. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, agradeço você, Alisson, todo mundo aqui da equipe também, porque para mim é uma grande honra falar do nome do nosso estado do Piauí, por conta dessa piauiensidade, e eu estou muito orgulhoso de estar aqui compartilhando essa história, porque como eu sempre digo, em palestras, em cursos e eventos, não basta apenas falar, é preciso impactar. Perfeito, muito obrigado, Jax. Acompanhe os outros episódios do Piauí em Cidade, acompanhe também no Spotify, seja lá qual for a plataforma de áudio que você segue lá, como disse o Jax aí, deu a dica, bota o fonezinho, vai pra academia, passa aqueles 20 minutos de esteira, coloca e escuta todos os episódios do Piauí em Cidade, tá bom? Conto com você no nosso próximo episódio, tá certo? Muito obrigado.